Que é o Full Mouth Disinfection? É uma estratégia de tratamento periodontal que ela foi desenvolvida pelo professor Kirinen mais ou menos na década de 90, e a proposta é que a gente fazia algumas terapias periodontais e nem sempre tinha resultado. E aí, quem é que já fez tratamento periodontal e nem sempre tem resultado? Conta para mim. E os pesquisadores ficavam pensando por que é que faz tratamento periodontal e nem sempre dá resultado. O professor Kirinen, ele falou assim, olha, existe a possibilidade de você raspar por quadrante ou sextante, aí você faz a desinfecção, a raspagem num sextante. Como isso é cansativo, judiado para o paciente, você espera uma semana, na outra semana você raspa outro sextante, na outra semana você raspa outro sextante. Mas enquanto você está instrumentando aquela região, e daí você começa a raspar outro quadrante ou sextante, outro segmento, você vai começar a ter a contaminação do segmento que não foi instrumentado no segmento que foi instrumentado. Então, existe a possibilidade de você estar conseguindo resultado num lugar, mas você está tendo uma contaminação. Por conta disso, ele desenvolveu a possibilidade de fazer uma raspagem na boca inteira de uma vez só. Mas como de uma vez só é muito complicado, ele dividia isso mais ou menos em 2 sessões, e no começo eu dividia isso em 2 sessões mais longas e fazia a boca toda. Por exemplo, fazia a arcada superior num dia e no outro dia fazia inferior, já deixava isso combinado com o paciente, já deixava isso marcado. Isto começou com o entendimento que a gente ia fazer a desinfecção da boca toda. Então, era uma proposta assim, dentro de 24 horas, a gente fazia a raspagem da boca toda, com o uso de antissépticos. Esta foi a técnica original. E o antisséptico era para a gente conseguir fazer a desinfecção da boca toda, para fazer escovação de língua, inclusive com a colerexidina, para fazer bochecho e para fazer gargarejo. Essa foi a técnica inicial e começaram a surgir outras propostas terapêuticas. Começou a haver desinfecção da boca toda, que é o full mouth disinfection, com antibiótico, sem antibiótico, com muitas variações de bochecho, com muitas variações de concentração, com muitas variações de acréscimos, como, por exemplo, terapia fotodinâmica, que é o PDT, com laser, com ozonioterapia, com irrigação subgengival, de um monte de coisa, e essas são todas as variações, e o que eu trouxe hoje, como revisão de literatura, é uma revisão do que é que se chegou como conclusão através desse método do full mouth disinfection. E nesta revisão de literatura, eu trouxe 20 anos de full mouth disinfection. Na verdade, ele foi descrito pela primeira vez em 1995 pelo professor Kirinen. Olha, tá dando quase 30 anos de full mouth disinfection, quase 30 anos. E eu já estou dizendo assim, como isso como o conhecimento da periodontia demora muito para permear o dia a dia da nossa vida. E é por isso que eu estou aqui todos os dias, para falar para vocês desta periodontia básica de todos os dias, para falar para vocês que é possível vocês entenderem um pouco mais dessa periodontia, para vocês saberem o quanto isso pode mudar a sua vida. A gente nem sempre tem a possibilidade de saber o que tem de novo na periodontia, por isso que vocês têm que assistir o meu conteúdo. Aí, hoje, trouxe para vocês uma revisão de literatura, pontos principais de 20 anos de full mouth disinfection, passado, presente e futuro. E olha só, os pontos principais que eles acabaram colocando aqui, e revisão de literatura para a gente colocar assim, o que é de verdade, tá? Na verdade, vou tirar aqui os comentários só um pouquinho. Na verdade, o full mouth disinfection, a desinfecção da boca toda, reduz tanto o número de sessões na cadeira odontológica, quanto a duração do tratamento periodontal. E isso daqui é para te valorizar como dentista. Na época que eu entendia que o meu tratamento era mais demorado que os demais, e eu ficava muito aborrecida, porque que raios que eu fui escolher essa especialidade, porque eu vejo meus outros colegas fazendo outro tipo de procedimento, que vai lá, termina, e uma periodontia era uma coisa que não acabava,
e daqui a pouco tinha que fazer mais uma sessão, era muito longo e não dava para cobrar muito mais, porque ficava caríssimo. Conseguir fazer uma estratégia terapêutica que vai usar menos tempo clínico, ela é muito vantajosa para o dentista. E foi aquilo que fez um dos pontos da virada para a gente fazer uma periodontia que vale a pena, onde eu pudesse ser valorizada como dentista. E isso daqui ficou tão fácil, que isso é possível para você, mesmo que você não seja periodontista. E a vantagem que a gente vai ganhar é que a gente vai estar menos gente com aquela ignorância total da periodontia, porque não tem muita oportunidade de atualização, porque não tem literatura científica. Tem literatura, mas não tem quem traduza isso para todos os dias. E é por isso que eu estou aqui todos os dias, para trazer para você o que tem de melhor da periodontia. Então, Full Mouth Disinfection é uma estratégia de tratamento que reduz o tempo clínico do tratamento. E isso aqui é um pedaço da mágica do Periodiária, de fazer tratamentos periodontais na metade do tempo clínico. E além de que a gente tem aquilo que é super confortável, aquilo que é profilaxia apaixonante, que o paciente se apaixona, adora, quer voltar só com você, entende o seu diferencial, vai voltar. A gente tem a manutenção preventiva que vai fazer recorrência, o paciente vai voltar sempre, vai ser valorizado. Tudo de bom, tá? O tempo mais curto de trabalho limita o risco de contaminação cruzada entre os sítios tratados e não tratados, que foi a proposta inicial, onde você tinha uma região onde você tratou e depois tem outra região que você não tratou, mas vai tratar semana que vem ou na outra, e você vai ter a contaminação de bactérias de um lugar para outro. Eu não acredito tão claramente que isso seja tão forte, mas hoje a melhor proposta é que quanto mais rápido de uma vez você fizer esse tratamento, maior a chance de sucesso, porque alguma contaminação cruzada tem, e como eu falei no evento ontem, na aula 2, o mais importante é que a gente consiga reequilibrar o microbioma bucal. A gente parou de ficar só perseguindo placa bacteriana, só perseguindo cálculo, só fazendo tratamento cirúrgico. São todas estratégias possíveis dentro da literatura científica atual, existentes, não existe nenhuma estratégia que vai dizer isso aqui está errado. Errado é fazer curetagem, tá? Curetagem, que é anestesiar e tirar tecido mole, isso já não se faz mais. Terapia ressectiva, de cortar o osso, também não se faz mais. No mais, quer instrumentar manual? Pode. Quer fazer por quadrante bissextante? Pode também, tudo funciona, não tem problema, mas demora mais, o paciente não gosta, o paciente vai para o especialista, odeia aquele tratamento, depois ele abandona o tratamento, ele fica com uma sensibilidade pós-operatória gigante, não consegue mais tomar água fria, reclama para o seu clínico porque foi para aquele dentista, e é a maior queixa dos clínicos que encaminham para os periodontistas, atenção periodontistas, que os pacientes não querem mais ir para o especialista, porque a terapêutica adotada tradicionalmente pela periodontia é muito judiada e o paciente não quer mais participar. O que acontece? A gente está perdendo o paciente. Perdendo o paciente para onde? Para ninguém. Para o implante, porque ele vai para a exodontia. Ele desiste da terapia periodontal porque é muito judiada para ele. E para nós, periodontistas, que fazemos tratamentos complexos, a gente deixa de ter uma especialidade rentável porque ela é demorada. Quantos alunos meus falam que eles começaram a fazer uma segunda especialidade, que apesar de amar a periodontia, eles entenderam que aquilo ali não dá retorno, escolheram uma outra especialidade. Isso é muito triste, e é por isso que eu ensino essa metodologia, e ela tá tão fácil, que ela é acessível para você, mesmo que você não seja especialista. Mas atenção, que tem que fazer do jeito certo, tá? Outra coisa que esta revisão de literatura dos últimos anos comentou é que, adicionalmente, essa desinfecção da boca toda, ela é um procedimento mais confortável e mais econômico para o paciente e para o operador. Por que é mais confortável? Porque é muito mais confortável para o paciente sentar na cadeira, fazer a raspagem da boca toda, do que ele ficar vindo toda semana. Porque depois que o paciente faz uma instrumentação numa semana, ele vai pensar 2 vezes depois de vir na segunda. Ele vai pensar 3 vezes depois de vir na sessão. Eu tive aluno falando que o paciente pagou o tratamento todo, veio uma vez e falou assim: agora chega, doutor, eu não quero mais esse tipo de tratamento, eu vou embora. E ele desistiu, abandonou o tratamento, já tinha pago o tratamento inteiro. Pensa que isso é bom? Não é bom, não. O paciente, cliente, ele nunca mais vai voltar.
O custo de aquisição de um cliente, paciente, onde você divulga a sua clínica, onde você faz um tratamento, você já perdeu aquele boca a boca daquele paciente, porque ele fez um tratamento desagradável demais, tão desagradável que ele não quer perder os dentes. Mas é igual tratamento de câncer, né? A quimioterapia vai ser mais difícil, mais judiada do que ter o câncer. Tratamento periodontal é igual. Se o tratamento for tão dolorido, tão aversivo, o paciente desaparece do tratamento porque ele prefere ficar com uma doença periodontal crônica, que ele não sente nada do que fazer um tratamento. É por isso que eu falo de uma periodontia confortável. E a estratégia de desinfecção da boca toda também é para isso. Ela é confortável. E a gente usa, para o periodiária, a estratégia de full mouth disinfection com instrumentação ultrassônica na boca toda. Por que ela é econômica para o paciente? Porque quando a gente vai precificar, porque no periodiária eu ensino como você vai precificar, como você vai fazer a técnica e como você vai vender isso, porque eu fiz o MBA para conseguir entender isso, e a gente vai oferecer isso para o paciente de uma forma que vale a pena para ele. Para nós dentistas, a gente vai ancorar a terapia periodontal não cirúrgica através da terapia cirúrgica. Paciente, se você fosse fazer esse tratamento em qualquer outro lugar, ia custar tanto. Ou porque você ia fazer a cirurgia na boca toda, ancora com a terapia cirúrgica através de retalho de Wiedemann modificado, ou você ancora isso, se isso aqui fosse fazer em sextante, seriam 6 sessões para raspagem sobre sextantes. Mas quando tem muito cálculo, vai mais uma sessão de raspagem geral, porque daí em cada sextante você vai fazer sub um sextante. 40 dias depois você vai fazer a reavaliação. Já deu 8 sessões de raspagem. Em full mouth disinfection, isso daqui vai ser na metade do tempo clínico. Metade. Isso é econômico para o paciente, é econômico para o dentista, vale a pena para ambas as partes. E isso não sou nem só eu que estou falando, tá? Mas é literatura científica. E mais, a maioria dos resultados obtidos nesta revisão de literatura após 20 anos de full mouth disinfection demonstraram que resultados obtidos através da desinfecção da boca toda ou do full mouth disinfection e suas variações, aquelas variações que eu falei no começo da aula, eles propuseram para conseguir maior efetividade o uso de full mouth disinfection com antibiótico, sem antibiótico, com a mudança do antissépticos, testa um, testa outro, com irrigação de bolsas profundas, sem irrigação, com terapia fotodinâmica, sem terapia fotodinâmica, todas as variações possíveis, com antisséptico, sem antisséptico, tudo. Eles demonstraram que todas as variações são equivalentes entre elas. O que significa que o que é o pulo do gato não são as variações. Qual variação? A variação que você desejar. Porque nessa revisão de literatura, full mouth disinfection, houve uma época que houve então uma corrida científica para saber qual a melhor variação de full mouth disinfection. Porque quando ela surgiu na literatura científica, foi uma coisa assim que explodiu, revolucionou. Como assim a gente vai fazer um tratamento periodontal que antes vai demorar 6 sessões e a gente vai fazer em uma sessão ou 2 sessões no intervalo entre 24 horas? O quê? Isso aqui vai trazer resultados tão maiores? Mas em médio prazo, esses resultados não foram assim tão melhores. E aí começou-se uma corrida científica para descobrir uma das variações que pudesse trazer resultados melhores. Será que o antibiótico? Será que o antisséptico? Será que usar laser? Será que o que é que poderia fazer essa diferença? Até que também, 20 anos depois, chegaram à conclusão que nenhuma variação foi tão superior. Até que a resposta não é isso, e eu vou falar mais para o final da aula qual é a diferença entre tudo isso, tá? Então, todas as variações de full mouth disinfection são equivalentes entre elas às obtidas com o método tradicional enquadrante. O que está dizendo aqui? Repetindo. Inclusive, full mouth disinfection, em médio prazo, em longo prazo, não faz diferença com o método em quadrantes. Portanto, se você ainda gosta de fazer terapia periodontal em quadrante ou sextante, ou quer aprender este full mouth porque você não é especialista, você pode fazer porque todas as técnicas são equivalentes. Todas as técnicas trazem resultados semelhantes. Então, por que é um convite para você que faz técnica por sextante ou quadrante? Por que é que você não escolhe uma metodologia mais rápida, mais fácil, mais confortável, mais rentável, uma coisa que o paciente te valoriza? Por quê?
Uma outra coisa é que o resultado é rápido, imediato. O paciente vai embora, no dia seguinte ele tem uma melhora tão grande, súbita e repentina, que ele imediatamente associa a melhora com o seu tratamento. Ele vem com uma gengiva toda gorda, inflamada, no dia seguinte ele está melhor e sem dor. Quando a gente faz terapia cirúrgica, a gente também consegue um resultado rápido. No entanto, ele vai embora com aquele pós-operatório, é dolorido, é complicado, ele não percebe tanto quanto isso. É por isso que eu vejo tantas vantagens no Full Mouth Disinfection, repetindo que isso daqui não é tão melhor do que qualquer coisa, com todo respeito com o método, com a escolha da terapia que você quiser. E, atualmente, a seleção desta técnica se mantém empírica. Empírica por quê? Não tem um dado científico forte para dizer, você vai usar esse método é superior. Não tem. Até hoje, não tem. E depende da preferência do operador e do paciente. É como se a gente perguntasse para o paciente: oi, paciente, eu uso todos os métodos. Existe a possibilidade de você fazer uma terapia periodontal por quadrantes ou sextantes. Você vai voltar aqui toda semana, por 4 semanas ou por 6 semanas. Mais uma sessão que eu vou fazer a raspagem supragengival. Mais uma sessão que eu vou fazer reavaliação após 40 dias. Olha, isso daqui, ela demorou 8 sessões. Vamos pensar assim, um sextante, 6 sessões por sextante, mais uma raspagem geral supragengival, mais a reavaliação, 8 sessões. Se você cobrar R$ 500 por cada sessão de raspagem subgengival, e eu sei que os periodontistas não conseguem cobrar isso, porque os pacientes não valorizam, esse tratamento vai custar R$ 4.000. Por R$ 4.000, o paciente faz uma conta básica e ele vai querer tirar o dente. Porque com R$ 4.000 ele vai querer dar entrada em outra coisa, ele não acha isso importante. E aqui entra a desvalorização. E que se esse tratamento durar metade do tempo clínico em 4 sessões de R$ 500 já deu R$ 2.000 de tratamento. 4 sessões de R$ 600 deu R$ 2.400 de tratamento. Para uma terapia de boca toda complexa, onde ele faria talvez cirurgia periodontal, o paciente topa isso, porque ele entendeu e talvez ele já tenha feito um orçamento em outros lugares. Terapia periodontal não cirúrgica acessível para você mesmo, não sendo especialista. E olha só, depende da opção do paciente. Paciente, você quer fazer por sextantes ou você quer fazer full mouth disinfection na metade do tempo clínico? E para quem adotava outro método e mudou, os meus alunos contam assim: nossa, o paciente brilha os olhos e fala assim: verdade, antes demorava tantas sessões, não vai demorar tantas sessões? Não vai demorar, porque agora estou fazendo um curso, agora as coisas são diferentes e eu não preciso levar tudo isso. E o paciente adora. Além da possibilidade de fazer um tratamento periodontal super confortável, sem dor, porque é a metodologia que a gente coloca. Qual o paciente vai escolher? Se ela for centrada no paciente, a gente vai escolher uma metodologia melhor. Se ela for centrada no profissional, e aí, profissional, você quer fazer uma raspagem, uma instrumentação manual, ou você quer fazer ultrassônica na metade do tempo clínico? Eu só vejo vantagens. Ainda assim, existem muitas dúvidas e a seleção do Full Mouth Disinfection não pode estar na maior efetividade. Você escolher full mouth porque ela é mais efetiva não é uma verdade científica, ok? Desde que a maior parte dos estudos clínicos mostraram resultados equivalentes àqueles obtidos através do full mouth disinfection e de qualquer variante da técnica de full mouth disinfection. Qualquer variação, com antisséptico, sem antissético, com antibiótico, sem antibiótico. No entanto, antibiótico faz a diferença, tá? Para doenças periodontais severas, com bolsas profundas em mais de 50%. Isso é da nova classificação de doença periodontal, faz a diferença. No entanto, qual a estratégia de tratamento você vai utilizar não faz a diferença no final das contas. O paciente vai começar a entender perfeitamente o que ele tem, qual a natureza da doença periodontal, por que ele vai ter isso e por que a estratégia de tratamento hoje não faz tanta diferença. Se não faz tanta diferença, por que não iniciar uma terapia, uma estratégia terapêutica que vai ser mais confortável na metade do tempo clínico, onde o paciente vai te valorizar, porque você vai ter um resultado súbito, rápido, mas nenhuma metodologia deixou de lado a fase de manutenção, que é o forte do peridiária.
que é o forte? A gente usa estratégias de venda, sobre estratégias de conversa com o paciente. Qual é o aparelho de ultrassom que eu uso e eu indico? Eu uso o equipamento da Driller, que é um ultrassom. Hoje eu considero o de melhor custo-benefício do mercado nacional. Existem outras marcas importadas que são mais caras e são muito boas. Por exemplo, EMS, NSK, são marcas importadas que os meus pacientes referem resultados semelhantes, excelentes. No entanto, elas são mais onerosas. O Driller é o que eu tenho. Eu tenho os dois modelos de bancada, e o modelo atual do Driller, ele é portátil. E ele vem numa maletinha, essa maletinha é à parte, mas ela ficou perfeita para quem faz home care, para quem faz atendimento hospitalar, para quem atende em consultório de colega. Você vai levar o seu equipamento. Porque, ó, já atendi em tanto consultório, e aí você chega lá e tá aquele ultrassom que não tira nada. Olha, é difícil eu não conseguir fazer um tratamento periodontal completo, de boca toda, em uma sessão de 1 hora. Eu tiro tudo em 1 hora. Mas uma vez, acabou a 1 hora, mas não consigo tirar, consigo tirar. Olhei para o equipamento, e o equipamento é antigo. Equipamento antigo tira o seu tempo clínico, faz você perder dinheiro, porque toda vez que você usa aquele equipamento antigo que não tira nada, você vai demorar o dobro do tempo. Então não dá. E a Driller, ela oferece um desconto para toda a audiência periodiária. Então, quem quiser o desconto, vai pegar o telefone da Sueli, da Driller, e vai dizer: eu sou da audiência periodiária e eu quero desconto para o equipamento Driller. O que é o legal do equipamento Driller? Ele é suave, não dá dor, não dá choquinho, ele passa da intensidade de 1 até 10 com facilidade. Ele tem um reservatório que, se você quiser usar um antisséptico como água, pode usar. Se você quiser usar água ozonizada, pode usar. Vou dar uma dica, tá? Na fórmula e ação, tem que tá com desconto enquanto tá no evento, eles têm peróxido de hidrogênio a 1% nos sabores canela, no sabor canela, cereja e menta. Canela e menta são sabores mais adultos, e o cereja é um sabor, parece pirulito de cereja mesmo. São sabores interessantes. O peróxido de hidrogênio a 1% é um excelente antisséptico para quando você percebe uma infecção presente. Aquele 1% eu diluo meio a meio para o uso do consultório, para ele ficar 0,5%. Por quê? Porque como os tecidos bucais têm catalase, que é a enzima que desassocia o H2O2, você começa a ter muita espuma na boca e daqui a pouco você não enxerga. Mas então eu uso 0,5%. O paciente refere uma diferença no dia seguinte, e você transforma a sessão de periodontia numa experiência nova, única. Nenhum dentista faz isso. Olha que agradável, doutora. Eu já fiz esse procedimento, já foi ruim, já foi desconfortável, já foi ruim. No entanto, para você conseguir instrumentar bolsas profundas, você tem que ter uma sonda periodontal para saber até onde vai o fundo da bolsa, e você vai depois com equipamento ultrassônico. Se você tem esse peróxido de hidrogênio com cheiro, com sabor, o paciente vai notar que você é diferente, que você é único, que você faz coisas diferentes, e isso é a valorização do seu trabalho. Isso faz o seu paciente entender que aqui não tem igual, não tem como fazer aquilo. E esta é a possibilidade de você sair do convênio, do dentista que não consegue colocar um diferencial, não dá para cobrar um pouco mais pro procedimento, porque tudo é igual, né? No consultório, eu uso o portátil. Eu uso o portátil porque o Driller atual, ele só tem o portátil. Só por isso. Mas eu transporto. É uma maletinha bonitinha, pequenininha. Ele tem pontas. Aqui tem várias pontas, tá? Tem para dentística, tem para endo, tem para pério. É muito, 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 muito versátil, tá? Respondendo perguntas aqui, ó. Alguns pacientes têm muita dor ao fazer a técnica com ultrassom. Nesse método, você anestesia a boca inteira? Como deixar confortável e sem dor essa sessão única? Se o seu paciente reclama do ultrassom,
você vai pegar o ultrassom do seu consultório e vai aplicar no seu incisivo inferior. Se você sentir dor, porque o ligamento periodontal e a polpa dentária vai interpretar qualquer estímulo danoso como dor. Se você sentir dor ou choque, o seu equipamento ou é muito forte, ou a ponta de ultrassom, se você não troca essa ponta de ultrassom, ela desgasta. E ele vem do fabricante para ele vibrar na pontinha com uma vibração tal. Depois de algum tempo, quando a ponta perdeu o brilho, quando você já sabe que você já usou muito, ela começa a fazer uma vibração e ele bate. Esta vibração é dolorida. Então você vai testar o seu equipamento em você. Se o seu equipamento é velho, já tem a dica, tá? A tecnologia atual piezoelétrica, ela é suave, a osciloscopia é bem vibratória, ela é bem regular, então quando olha com o equipamento velho, ele fica batendo, tem ultrassom que ele faz até barulho, parece uma britadeira. Tem equipamento que tinha uma clínica que eu comprei protetores auriculares para mim, para auxiliar e para o paciente, de tão ensurdecedor que era o barulho. Parecia que estava fazendo, sei lá, de tão barulhento. Barulhento também, ele também era muito forte. O ultrassom moderno, quando ele encostar no cálculo, ele remove. Portanto, eu não anestesio quase ninguém. Quase ninguém é assim. 2% ou pontualmente em bolsas muito profundas eu anestesio, isso torna a técnica confortável. Você não vai colocar a ponta do ultrassom na lesão cervical não cariosa de hipersensibilidade, porque o paciente vai dar um pulo na cadeira. Aí o paciente fica assim tenso, suando, de medo de quando é que você vai encostar naquele lugar que dói. Você não vai encostar naquele lugar que dói. Você vai usar o método que eu ensino. Estou falando na aula 1, na aula 2 e na aula 3. Eu vou colocar tudo junto, com evidenciador de placa. Você não vai causar dor para o paciente. É um conjunto de atos que você vai fazer para não doer para o paciente. E depois, no polimento radicular, você vai pegar a pontinha de borracha ou as pedrinhas de Arkansas da DH Pro e vai polir e o paciente não vai ter dor. Tinha uma vez que eu não tinha essa técnica desenvolvida ainda, que eu anestesia a boca toda da paciente. Depois que eu desenvolvi isso, num outro retorno, eu não anestesiei nem um dente. E a paciente falou assim, nossa, que confortável que ficou. Quando eu comprei o outro equipamento, o driller, os pacientes repararam, nossa, doutora, que equipamento interessante, isso aqui é muito mais confortável do que aquele outro. Sem contar as pontas da driller, que elas são mais finas. Então, são todas as coisas que a gente vai ganhar tempo clínico, a gente vai ganhar o paciente, porque a gente, olhando do ponto de vista do consumidor, olhando o paciente como cliente, se a gente consegue fazer um procedimento confortável e agradável, esse paciente fica com a gente, tá? Isso vai fazer muita diferença para o paciente. As pedras de Arkansas removem cálculo? Removem cálculo, tá? Pedras de Arkansas do kit DH Pro, elas foram escolhidas por mim, elas estão em baixa rotação. Pode usar a mesma de acabamento que a gente usa em dentística e prótese? Não, só se você usar um mandril para baixa rotação, senão vai causar dor, tá? E vai causar desgaste. Em baixa rotação, ela é bem pontuda e depois que você evidencia a placa, você vai enxergar aquela pequena quantidade de cálculo nas interproximais de molares inferiores, na distal de molar superior, naquela cervical lingual de incisivo inferior com retração gengival, onde é difícil de limpar, você vai conseguir tirar tudo. Em caso de autista, muda e surdo, se indica anestesia? Olha, tudo é para o conforto do paciente. Com todo esse protocolo que eu falei na aula 2, que eu falei agora, vai ser tão confortável que a gente vai conseguir fazer com que os pacientes consigam tolerar. Portanto, anestesiar ou não anestesiar não é se tem que ou não tem, que é para a gente conseguir deixar isso confortável para o paciente, dentro de um aspecto muito humano. O que eu quero? Quero um paciente relaxado na cadeira. O meu critério não é se eu consigo raspar melhor ou pior. Eu quero o paciente relaxado, quero o paciente feliz na cadeira, porque ele acaba ficando melhor, ele fica mais feliz. E ele volta porque ele sabe o quanto isso é
interessado, tá? Peróxido de hidrogênio sabor canela, menta e cereja, coloco no líquido do ultrassom. Exato, perfeito. Mas não para todo mundo, tá? Para aqueles casos onde a gente tem bastante infecção, porque o peróxido ele é um antisséptico e dá um gosto bom, transforma isso numa sessão confortável e agradável. Não precisa ser para todo mundo. Agora, assim, ó, dica, tá? Se você quiser, pega a água de abastecimento, coloca um pouquinho desse peróxido, um pouquinho. Um pouquinho quanto, professora? Só para dar um cheiro, tá? De peróxido de hidrogênio com sabor, você vai trazer já uma sensação interessante para o paciente. Uma pelo efeito antisséptico, ele não vai fazer tanta espuma, porque ele é diluído, mas ele vai trazer um gosto interessante. Tem uma outra coisa muito boa da formulação, que é um produto chamado Cloramin. O Cloramin é a base de cloramina, que é um antisséptico. Qual a função da cloramina? Ele limpa todas as linhas d'água, porque existe biofilme dentro dos caninhos de água, e isso diminui absurdamente a contaminação ambiental de aerossol. A Covid também, gente, o Covid, por ser um vírus envelopado, e ele tem, todo o envelope é um envelope lipídico, é um vírus absolutamente fácil de ser destruído no ambiente, e ele vai destruir também. Além de que ele tem alantoína na sua forma, esse cloramin, da formulação, e o cloramin, ele tem um efeito cicatrizante. Qualquer dano tecidual que possa ter tido, ele já vai com um curativo, que é a alantoína. O peróxido de hidrogênio, ele tem a vantagem de ter esse gosto bom, e o paciente sente esse diferencial como uma experiência agradável no consultório, porque você coloca produtos de cheiro bom, de gosto bom, e o paciente vai entender que isso realmente é um diferencial na vida dele, e ele acaba fazendo, que eu vou dizer? Acaba sendo um diferencial no paciente, mas ele não tem um efeito cicatrizante, é somente um efeito antisséptico. Por isso que ele acaba sendo interessante, tá? Rosemary está falando que comprou o aparelho da Driller, queria comprar pontas mais finas. Tem numeração específica para pontas mais finas? Onde posso comprar essas pontas mais finas? Ótima pergunta, tá? Rosemary, se você é dentista periodiária, se você é aluna, a Health escreve H-E-L-S-E. A Health é uma indústria especializada em pontas de ultrassom. Eles fazem pontas de ultrassom para periodontia, para endodontia e para dentística, de todo tipo de tamanho. A Health dá 20% de desconto somente para alunos. Aí tem que perguntar no suporte. O suporte vai dar uma declaração que é aluno e você vai poder comprar pontas finas para qualquer equipamento de ultrassom. Aí você vai ter, vou te dar a numeração, tá? Eu gosto da P10, que ela é bem fina e comprida. Eu gosto das Low Spray. Tem um trio de pontas de Low Spray. Elas não fazem aerossol, porque o líquido passa por dentro da ponta de ultrassom e ela vai ser liberada lá na pontinha, não faz spray. E tem uma ponta, ela é quase que fina demais, super, super, super fina, que é a P4. Ela é chamada até de sensitive. Ela é boa para pacientes hipersensíveis e ela é muito, muito, muito fina. Então, se você já faz isso, quer fazer coisas especiais, pode colocar, tá? A Edna está perguntando, cloramin coloca no reservatório. O cloramin não interfere com resina, não interfere com nada. Ele dá, para mim, ele dá um sabor que ele lembra o limão. E a gente tem que falar para o paciente, a gente tem que dizer que é diferenciado. Porque o paciente começa a entender assim, aquela dentista, ela tem uma água que tem um elemento cicatrizante, que tem um desinfetante na água. Já pensou qual a água que coloca na minha boca? Não é qualquer água, é uma água com antisséptico, é uma água que faz uma desinfecção, é um ambiente odontológico que não tem isso. Você tem que falar isso nas redes sociais, você tem que ter um papelzinho. Quando eu fui para os Estados Unidos, eles tinham uma coisa bem fácil de dar recados para o paciente. O que eles faziam? Você compra, vai lá na lojinha de R$1,99, compra um quadrinho, tá?
coloca um quadro e imprime. Neste consultório, nós fazemos uma perfeita higienização e desinfecção de todo o equipamento a cada paciente e você perceberá um sabor diferente na água. Este é um produto especial antisséptico para a perfeita segurança da água utilizada no consultório, além de propriedades cicatrizantes. Já pensou você ir no consultório, onde você percebe ou você manda na lista de transmissão que você usa uma água como antisséptico? Olha a diferença que o paciente vai fazer. Porque assim, ó, toda vez que você vai comer num lugar que você não conhece, quando você viaja, você pensa, ai, será que esse lugar tem cara de limpo? Será que é bom? Mas quando você anuncia, você torna este valor percebido pelo cliente, paciente, você está dando um diferencial. Este diferencial é a valorização sua como profissional. Você é um profissional diferente, você faz diferença. Isso te valoriza. Como é que você vai sair do convênio? Através de métodos de valorização, de diferenciação. Como é que o paciente vai topar, aceitar mais e não reclamar do preço? Porque você tem uma série de diferenciais, que é tudo isso que eu falo aqui no Peridiária. O forte do Peridiária é a gente vender um plano de tratamento de manutenção para o resto da vida do paciente. Para o resto da vida do paciente, vai ficar fácil e o paciente vai estar sempre mantido. E é aqui que eu olho nos olhos do paciente e falo assim: paciente, para toda a vida, a gente vai fazer tratamento uma vez só, e depois a gente não trata mais, só faz manutenção. Qual é o antibiótico que eu vou repetir? Amoxicilina, 500 miligramas de 8 em 8 horas por 14 dias. Metronidazol, 400 miligramas. Se não tiver 400, pode usar 250. 250 ou 400, conforme a severidade. Mais severo, 400. Menos severo, 250. Pode falar para o paciente, se não encontrar disponível de 400, pode comprar 250. Se for mais severo, pode mandar manipular o metronidazol. Por 14 dias, não pode beber nada, nenhuma gota de álcool que vai passar mal, e 15 dias de clorexidina, tá? Isso vai mudar. E isso vai fazer grande diferença. A minha opinião sobre o Airflow. O Airflow, para quem não sabe, é uma tecnologia desenvolvida e vendida pela EMS, e eu tenho alunos peridiários no mundo todo, e lá na Europa, onde isso é mais disseminado, tem uma aluna que mora na França, e ela falou assim, olha, que esse Airflow é caro até para os franceses, até para os europeus. É uma tecnologia cara. E o que eles vendem? Eles vendem um equipamento de ultrassom que tem que ser deles, tem que ter um jato de... Na verdade, eles usam eritritol, que é uma esfera de um açúcar, não fermentativo, obviamente, né? E tem que ser comprado deles. O jato de Airflow, mas é de eritritol, tem que ser comprado deles e é caríssimo. A metodologia é muito semelhante ao que a gente faz no Peridiária. Eles têm a mesma base científica do Peridiária. Só que no Peridiária, eu quero fazer uma periodontia para todo mundo. Então, você não precisa comprar o meu equipamento. Você pode comprar o que você quiser, tá? Pode até usar o que você tem no seu consultório. Você não precisa comprar o meu pozinho. Você compra o pozinho que você quiser. Existe pó de glicina, existe pó de bicarbonato, existe o que você quiser, a marca que você quiser. Existe o evidenciador de placa que você quiser. Eu dou sugestões. Agora, ali você está comprando um sistema que é caríssimo. Eu acredito que funciona, porque ele é muito semelhante ao que a gente faz no Peridiária. E até a minha aluna europeia falou assim, então, tem a versão brasileira Tupiniquim de Airflow, só que você não precisa ser sempre atrelado a tudo aquilo que eles colocam. Então, assim, eu acredito de verdade que funciona. O que eles fazem, o que eles não fazem, o que a gente que a gente faz é a profilaxia apaixonante. A gente tem esse plus que o paciente adora. O polimento coronário, dentro da metodologia que eu coloquei, que eu mostrei na aula 2, é aquilo que tem de extraordinário, né? Full mount, por ser uma sessão, teria que cobrar menos? A pergunta para você é assim, ó. Aqui que está a precificação da periodontia. A gente vai acabar fazendo assim. Se você vai fazer uma cirurgia sem abrir a barriga, ela vai custar menos? Se você abrir a barriga e para fazer uma cirurgia
de apendicite, o que for, ela vai custar mais porque abre a barriga? Não, a laparoscopia, porque ela vai ser ela é mais interessante, ela é mais valorizada, ela é tecnológica. O grande erro da periodontia é usar o método de precificação. Por que eu falo tanto de gestão? Porque eu fiz um MBA para conseguir entender isso. O método de precificação corrente para pério, ele está inadequado. Eu falo muito sobre precificação no curso peridiária também. Eu ensino como você vai valorizar, se valorizar. O método de precificação baseado no custo é assim: gaze, evidenciador de placa, taça de borracha, vai custar quanto, tá? E isso dá um preço baixo. E é aqui que está o problema. A precificação, isso eu tenho uma aula que ele está no meu programa chamado Pério Forte, que é o meu programa de mentoria, que é o caminho mais rápido para os 10 mil a mais por mês só de pério. Nesse programa eu tenho uma aula, nesta aula eu falo assim, existem métodos de precificação, e um dos métodos de precificação, eles mostram que um produto ou um serviço que ele é único, ninguém tem igual, oferece grandes vantagens e o cliente acha que isso é interessante para ele, ele merece uma valorização. Por exemplo, um iPhone. Um iPhone, dizem que ele é todo fabricado na China e que aquilo ali não custa $100 de peça. Vocês acham que o iPhone ele é vendido pelo preço das peças que coloca nele ou pelo valor que ele gera? Pelo valor, pelo resultado, pelo que você usa, pela facilidade de uso, pelos recursos que ele tem? Então, é por isso que o iPhone custa o que custa. Uma bolsa original Louis Vuitton, ela vai custar aquilo por causa do couro. Tem um boi diferente só para Louis Vuitton, para ela custar tudo aquilo ali por uma bolsa? Não, é pelo valor que ela gera, porque aquilo ali está associado com elegância, com mulheres de sucesso, porque uma mulher de sucesso nunca vai usar uma bolsa falsificada Louis Vuitton. É por isso. Por que as marcas de perfume custam? Por que o perfume ele custa tudo aquilo? É porque aquele perfume tem uma rosa diferente, tem uma flor diferente, tem um aroma diferente? Não, porque aquilo ali, ele está todo embalado por uma propaganda que te faça se sentir sedutora, diferente e tudo mais, porque aquilo vai te dar um cheiro, que vai te dar diferenciação, status e tudo mais. Esta ideia que é vendida. Todo aquele produto que ele é único. Tem outro iPhone? Não, não tem. Tem outra bolsa bonita, charmosa, que como Louis Vuitton, como Prada? Não, não tem. Você, sendo um profissional diferenciado, que faz uma periodontia, que não dá dor, que é confortável, que é na metade do tempo clínico, que você usa coisas com cheiros, com gostos diferentes, com toda a conversa que eu falo na aula 1 da jornada, que você vai fazer tudo diferente. Pode custar mais? Pode. O paciente paga? Paga. Quando vocês veem os meus alunos falando que os pacientes não reclamam de preço, que a pessoa dobrou o preço do seu tratamento periodontal, que a pessoa não é periodontista e viu na periodontia a possibilidade de mudança de nível, de sair dos convênios, é por conta de tudo isso. Se você precifica errado, você nunca vai se valorizar. A precificação não é por conta do custo. Um tratamento não cirúrgico, ele rende mais do que o tratamento cirúrgico. A periodontia, eu que sou implantodontista, me dá mais resultado financeiro do que a implantodontia. Por quê? Porque ela me dá recorrência, o paciente volta sempre, o meu custo é baixo, eu não tenho repetição de trabalho, porque toda sessão ela é entendida, ela é vendida, porque o paciente volta sempre, porque eu não preciso investir fortunas em marketing, e porque o que eu faço de sessão de periodontia não cirúrgica é valorizada, e porque a gente vende tudo em pacotes. Quanto vale uma sessão de tratamento periodontal não cirúrgico? 500, 600, até R$700. Por que isso? E você não vai conseguir, não vai aplicar isso só porque a professora falou que é para cobrar isso, se você não colocou tudo isso de valor agregado. Porque o que vai acontecer é um tiro pela culatra, o paciente vai falar assim, tá louco, que caro, e ele vai embora. Ele precisa ser uma coisa valorizada, e essa agregação de valor são todas as coisas que eu estou falando para você nessa jornada do dentista de sucesso, para que você seja um dentista de sucesso valorizado.
Que é o dentista valorizado? Dentista valorizado é aquele que está no caminho dos 10 mil a mais por mês só de pério, que isso é possível, porque se você faturar R$ 500 por dia, porque você faz uma profilaxia apaixonante de R$ 400, já deu quase R$ 500. Se você faz uma sessão de full mount para um paciente de periodontia que vale R$ 500, já faturou R$ 500. Consegue isso um por dia para uma coisa prevalente que todo mundo tem pério, um por dia ao final de 20 dias de trabalho vai dar R$ 10.000. É o caminho dos R$ 10.000 a mais por mês. É um paciente, é um dentista que os seus pacientes voltam sempre, porque isso é desejável, é confortável, e a gente trabalha com o entendimento do paciente através de histórias, que eu contei na aula 2, para que ele volte e que você não precise matar de trabalhar, porque você não está escravo de convênio, não está escravo de clínica, não precisa trabalhar pelo volume. Aí você tem tempo livre para você investir em mais estudo, que vai garantir mais retorno para você. De coração, é uma coisa que vai ser muito boa para você, dentista, e vai ser muito boa para o paciente.